Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Hoje eu preciso tanto de um milagre. Minha alma está aflita, angustiada. Só tu podes minha dor aliviar. Mestre, a tua ordem é pra entrar no barco e atravessar o mar pro outro lado, suportar as provações sem questionar. Mestre, o vento é forte, as ondas se levantam pra roubar a minha fé e a esperança. Quero meu barquinho naufragar. Mestre, sei que tu descansas na polpa do barco. Só tu podes acalmar a tempestade. Vem nos socorrer, estamos a clamar. A tua voz faz o vento calar, a tua voz faz o mar se aquietar, a tua voz faz o surdo ouvir, faz cego enxergar e o morto ressuscitar. Quando tu fala tem cura e unção, onde tu chega, chega a provisão. A tua presença é prioridade no meu coração. Então descansa, se Cristo está no barco, descansa. Sua presença nos traz confiança. Se Cristo é o piloto, teu barco vai atravessar. Então descansa, se Cristo está no barco, descansa. Sua presença nos traz confiança. Se Cristo é o piloto, teu barco vai atravessar. A tua voz faz o vento calar, a tua voz faz o mar se aquietar, a tua voz faz o surdo ouvir, faz cego enxergar e o morto ressuscitar. Quando tu fala tem cura e unção, onde tu chega, chega a provisão. A tua presença é prioridade no meu coração. A tua voz faz o vento calar, a tua voz faz o mar se aquietar, a tua voz faz o surdo ouvir, faz cego enxergar e o morto ressuscitar. Quando tu fala tem cura e unção, onde tu chega, chega a provisão. A tua presença é prioridade no meu coração. Então descansa, se Cristo está no barco, descansa. Sua presença nos traz confiança. Se Cristo é o piloto, teu barco vai atravessar. Então descansa, se Cristo está
nos traz confiança. Se Cristo é o piloto, teu barco vai atravessar e você vai cantar, vai cantar. Olha quem vem vindo aí sobre as águas. Será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam, pois não entendiam que era Jesus que ali estava. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus o acompanhava. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. Na tempestade vai guardar você. O barco balançava, a tempestade mais forte ficava e o medo aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer, disseram vamos morrer, mas bem de perto Jesus o acompanhava. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer, pra mostrar o seu poder, pra confundir a mente humana, pra lembrar que ele te ama. Na tempestade vai guardar você. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Se ele está no barco, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. Quando Jesus entra no barco, um milagre acontece. Ele acalma a tempestade, até o vento lhe obedece. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente,
vai guardar você. Glórias a Deus, a paz do Senhor. Boa noite a todos os irmãos aí que estão nos assistindo. Estamos dando início a mais uma live, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E convido você a estar junto conosco nessa programação Gerando Salvação, mais nessa noite maravilhosa, a noite abençoada que o Senhor preparou para nós. Amém, meus irmãos? Esteja junto conosco aí, vai deixando o seu pedido de oração, vai deixando o seu comentário. Você tem toda a oportunidade a estar junto conosco. Já tem aqui alguns irmãos, né? Já comentou aqui Marcos Leal. Deus abençoe poderosamente, meu irmão, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Deus te abençoe poderosamente. Você é bem-vindo aqui junto conosco. Meus irmãos também, né? Vamos estar escutando aí mais 2 louvores, mas antes desse louvor eu quero estar orando, né? No início dessa live eu quero fazer uma oração aos irmãos que estão entrando, aos irmãos que estão chegando agora, né? Fiquem à vontade aí, deixe seu pedido de oração, deixe seu comentário aí, tá, meus irmãos, em nome de Jesus. E eu quero estar orando, né? Para que Deus venha nos direcionar nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para mim e para você, que é uma noite abençoada. Deus quer falar comigo e com você nesta noite maravilhosa. Em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, aleluia, que o Senhor proveu em nossas vidas, por esta oportunidade de estar junto com os nossos irmãos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, Papai querido, por esta oportunidade que o Senhor, Papai querido, tem nos dado, Senhor, Pai, de estarmos aqui levando a Tua palavra, Senhor, levando o Teu Evangelho, Senhor, a palavra que cura, que liberta, uma palavra que transforma, Senhor. Porque se o Senhor não agir, se o Senhor não operar, Pai, ora que seja de nós, Senhor. Papai querido, a Tua palavra diz, Pai, aquele que pede, te recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre, Senhor. E estamos aqui nesta noite, Papai querido, aleluia, Pai, levando a Tua palavra, levando uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem para a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor. E que nesta noite, Pai, nós viemos diminuir, o Senhor possa crescer, Senhor. E o Teu nome seja grande em nosso meio, e no lar, e na casa, aleluia, do trabalho do meu irmão, Pai, neste momento, Senhor. Pai, nos toma, Senhor, em Tuas mãos, nos direciona, Senhor. Toma a programação Gerando Salvação em Tuas mãos, Pai. A cada um, Senhor, que tem um trabalho, a cada um que se prepara, Senhor, Pai, vai estar aqui junto com os irmãos, orando e intercedendo, Senhor. Vai de encontro, Senhor, Pai, aquele, Senhor, que está entrando, aquele que já está assistindo, Senhor. Toma sua família, sua casa, seu lar, seu trabalho, Senhor. Aqueles que hão de entrar também, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem conosco, meus irmãos, aleluia, em nome de Jesus. Vamos estar escutando aí mais 2 louvores para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém? E vai deixando o seu comentário aí, meu irmão, em nome de Jesus, glória a Deus. Ana Maria Ferreira Nunes Campos, Deus abençoe também, minha irmã, em nome de Jesus, glória a Deus. Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu, eu desacelerei, o ânimo em mim sumiu e eu parei pra respirar um pouco, não desistir, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado.
É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Às vezes as pessoas olham pra você e não entendem o tamanho da luta, o tamanho do processo que você está passando e ainda está de pé. Mas você está de pé, meu querido, é por causa dele. Foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele, foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Maior que minha vontade de vencer tem sido minha vontade de parar. Até porque meu coração despedaçou e não tá dando pra continuar. Senhor, Tu sabe das vezes que lutei, bem sabes o quanto eu me esforcei. Mas sinto minhas forças indo embora, e o que me resta agora é acreditar numa promessa feita a mim. Tranquiliza e acalma o coração,
ainda estou aqui. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem cuida de você ainda sou eu. Tô no controle, tô projetando, mesmo em silêncio. Tô trabalhando, aleluia. Mesmo em silêncio Ele tá trabalhando, mesmo em silêncio Ele tá trabalhando ao teu favor. Então acalma o teu coração, descansa o teu coração, aleluia. Senhor, tu sabe das vezes que lutei, bem sabes o quanto eu me esforcei, mas sinto minhas forças indo embora, e o que me resta agora é acreditar numa promessa. Eita, ao que Deus te diz, tranquiliza e acalma o coração. Ainda estou aqui. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem cuida de você ainda sou eu. Tô no controle, tô projetando, mesmo em silêncio. Tô trabalhando. Quem te chamou fui eu. Tô no controle, tô projetando, mesmo em silêncio. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem cuida de você ainda sou eu. Tô no controle, tô projetando, mesmo em silêncio. Tô trabalhando, mesmo em silêncio. Tô trabalhando. Na Unifael, seu futuro é o nosso agora. Estude na Pioneira em AD, com mensalidades a partir de R$ 147,21. Curso de saúde com nota máxima no MEC e aulas práticas em laboratórios completos. Inscreva-se! Glórias a Deus, aleluia. Quero aqui agradecer, né, o irmão Marcos Leal. Deus abençoe você, irmão, em nome de Jesus, amém. Também aqui, Ana Maria Ferreira. Ana Maria pediu oração, né? Pediu oração aí pelo filho, né? Aqui, Misael Nunes Guimarães e família. Vamos estar orando. Já anotei aqui, irmão, no caderno. A gente vai estar orando, sim, em nome de Jesus, amém. E aos outros irmãos que estão entrando aí, né, irmãos? Deixa o seu pedido de oração aí, né? Deixe seu comentário junto conosco, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma meditação ali, uma palavra aqui aos irmãos aqui, né? Que fica em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz assim, né? Glórias a Deus. Hebreus capítulo 11 nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que é possível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, sendo aprovado de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, né, irmãos? É pela fé. Essa palavra
grande testemunho, né, dos nossos irmãos em Cristo Jesus, antigamente, no passado, deixaram, né, de acontecimentos, de coisas, de experiências que eles tiveram com Deus. E hoje nós podemos contar muitas bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas maravilhas que Deus tem acrescentado pela nossa fé. A Bíblia diz que se a nossa fé fosse tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para o monte: transporta-te daqui para o alto mar. O monte tinha que ser transportado. Se a nossa fé fosse o tamanho de um grão de mostarda. E você sabe o tamanho de um grão de mostarda? É minúsculo, irmãos. É menor que um grão de arroz. Então, nós vimos assim, meus irmãos, pela fé. Entendemos que nós cremos nas bênçãos, nas vitórias. Pela fé que nós vamos alcançar grandes testemunhos, grandes bênçãos, grandes milagres na presença do Senhor. Que nem aqui a irmã colocou aqui, a irmã Ana Maria pediu oração, né? Eu creio, irmã. A Bíblia diz que quando dois é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Eu estou ligando junto com a irmã neste momento, em favor ao seu filho, né? Não sei qual o motivo que está passando neste momento, mas eu creio num grande milagre, eu creio numa grande vitória. Receba em nome de Jesus, irmã. Em nome de Jesus, amém? Nós, irmãos, estamos aqui para pregar o Evangelho, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não somos nada. E é pela fé, certeza, convicção que Ele vive em nossas vidas, em nosso lar, em nossa família. Sem Deus não somos nada, irmãos. Então aqui é pela fé que estamos aqui reunidos hoje. E pela fé estamos dizendo para você que Deus vai alcançar você. Que Deus, aleluia, tem ouvido as suas orações. Deus tem ouvido os seus pedidos, os seus clamores. Porque muitas vezes a gente, irmãos, eu posso contar algo que aconteceu na trajetória da minha caminhada quando eu conheci. Quando eu conheci a Deus, eu próprio tive uma experiência com Deus que eu nunca tive, né? Quando entrei em depressão, quando, né, me atirei no mundo do alcoolismo, ali entrei em depressão, o inimigo fez de tudo para ceifar minha vida, onde que ele bradou no meu coração, na minha mente, dizendo para mim tirar minha própria vida, e para mim que eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém, né? Então chegou um momento que eu fui tirar minha própria vida, mas uma voz tão suave disse: não faça isso, né? Eu até no momento eu me assustei, olhei para um lado, olhei para o outro, achei que tinha alguém e novamente fui tentar tirar minha vida e minha própria vida. E naquele momento uma voz tão suave, mas tão doce, disse para mim, nítido, dizendo assim: não faça isso contigo. E dali eu me despertei de um sono, parece que eu estava num transe, me despertei, acordei, né? E ali eu vi que eu disse: Deus, se esse Senhor está falando comigo, muda a minha história, muda a minha situação. Eu nunca tive a experiência com Deus. Muitas pessoas dizem que eu nunca ouvi Deus falar. Deus fala, irmãos, no momento que a gente precisa, que necessita. E quando a gente clama, se joga aos pés do Senhor, Ele fala, irmãos. A gente escute nítido a voz de Deus. Então eu estou dizendo aí que um grande testemunho, que eu tive uma experiência. E é pela fé, acreditar, confiar no Senhor, né? Crer que Deus, no momento mais difícil de nossas vidas, Deus está do nosso lado. E muitas vezes pela situação, muitas vezes, né, pela luta, pelo problema que nós estamos passando, a gente não está conseguindo sentir Deus e ver Deus agindo por nós, pelo momento e pela situação que se encontramos. Mas se a gente orar e clamar e ter certeza, se entregar nas mãos do Senhor, Ele está sempre do nosso lado. Jesus, Ele foi ao Pai e Ele deixou na sua palavra escrito que Ele ia junto ao Pai, mas Ele deixaria junto conosco o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes achamos que não estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos. Mas pela situação que se encontramos, muitas vezes achamos que ninguém ali está dando valor, ninguém está dando atenção, ninguém está estendendo a mão. Mas o Espírito Santo de Deus está do nosso lado. Ele é o nosso amigo. Ele não aponta o dedo, Ele não acusa, Ele não
te traz coisas do passado lançando em seu rosto, mas Ele está ali para te ajudar no momento que você mais precisa. Pela fé, entendemos que as coisas, o mundo foi criado pela fé, pela palavra de Deus. E só nós cremos na palavra do Senhor, nas promessas de Deus que Ele fez em nossas vidas. Creia, irmãos, acredite, confie. Pela fé, acredite, exerça a sua fé. Mas, irmão, como eu faço isso? Exercer a minha fé, acreditar no Senhor. Exercer a nossa fé, irmãos, é que quando nós pedimos algo para Deus, entreguemos a mão dele e deixamos dele trabalhar. Às vezes o trabalhar de Deus não é como nós queremos, do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes Deus, ele forma uma situação que para nós parece que está indo tudo errado. Não é como nós queríamos, mas é que Deus estava movendo situações, Deus estava limpando, Deus estava trabalhando para botar a casa em ordem. E assim Deus faz na minha vida e na sua vida. Mas crer em milagres, em maravilhas, tantos milagres, tantas bênçãos, né, milagres que aconteceram, pessoas foram curadas, tudo é pela fé. O homem ele não faz, mas Deus ele faz. Por que ele faz? Porque tem a oração, tem a convicção que Deus ele faz. Em nome de Jesus, amém? Vamos ver se tem mais algum comentário. Os irmãos hoje estão encolhidos, glórias a Deus, né? Glórias a Deus, só os irmãos hoje não estão, né? Só estão os irmãos ali, glórias a Deus, votando. Pode ser a irmã Beatriz, né? Irmã Beatriz aí, glórias a Deus. O missionário irmã Beatriz está junto conosco aí, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus, né? Glórias a Deus também. Tem aí o encontro de mulheres, glória, maravilha. Deus é fiel, meus irmãos, Deus é maravilhoso, glórias a Deus. E junto com você neste momento, eu quero convidar aí para nós estar mais 2 louvores abençoados, amém? Vai deixando seu comentário aí, vai deixando seu pedido de oração, entra aí, irmãos, comenta aí, você tem toda a liberdade, amém? Glórias a Deus, aleluia. Nós estamos escutando 2 louvores abençoados aí, não sai, irmão, Deus tem uma palavra para nós, Deus quer falar conosco nessa noite, não sai daí. Mais de 20 anos de experiência, estrutura completa e ensino humanizado. Tudo para estimular cada criança a viver suas descobertas e conquistas com segurança e liberdade. Rede de Escolas Sesc, para crescer de todas as formas. Hoje vou te alcançar.
chega, ele aquieta o mar. Quando ele chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Quando abro os meus olhos que o medo fechou, logo ali na frente vejo quem chegou. Caminhando sobre as águas, Jesus vem andando, e com sua voz não lança a tempestade, ele acalmou. Quando ele chega, ele aquieta o mar. Quando ele chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Hoje vou te alcançar. Hoje vou te alcançar. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Que passemos pelo vale da tribulação da vida. Vem calúnias e tristezas pra querer causar feridas e desanimar aquele que só quer vencer. Deus permite que o adversário, o inimigo, possa levantar pra honrar o servo que é fiel e dar seu testemunho. Vem a cova dos leões e a fornalha pra enfrentar. Deus permite que percamos nessa vida coisas de grande valor, que parecem substituíveis nessa terra. O que se perde, o que se ganha, sempre existe um vencedor. Então pra que chorar, se está nas mãos de Deus a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa força, todos os teus planos. Só não permite prova além do que podemos suportar. Deus permite que sejamos perseguidos, mas jamais abandonados. Enquanto nessa terra que vivemos, vamos ser provados. Vamos vencer esse deserto pela permissão de Deus. Eu vou vencer esse deserto pela permissão
pela permissão de Deus, você vai vencer esse deserto pela permissão de Deus. Vai vencer esse deserto pela permissão de Deus. Nós vamos vencer essa batalha pela permissão de Deus. Vamos vencendo essa batalha, irmão, é pela permissão de Deus. Pela permissão de Deus. Mais de 20 anos de experiência, estrutura completa e ensino humanizado. Tudo para estimular cada criança a viver suas descobertas e conquistas com segurança e liberdade. Rede de Escolas Sesc, para crescer de todas as formas. Glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente vai entrar numa palavra agora, mas antes de entrar na palavra, eu quero estar levantando um clamor aqui, uma oração aqui, junto com você, amém? E no final ali tem alguns pedidos de oração, a gente vai estar orando no final, tá? Você que precisa aí de uma oração, você que precisa aí do mover de Deus aí no final, né? Depois da pregação nós estaremos orando e intercedendo pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelo seu negócio, pelo seu trabalho, né? Nós estaremos ali orando e intercedendo por você. Mas neste momento eu quero trazer uma oração, né? Conversar com Deus, que Deus venha nos direcionar mesmo na palavra, que Deus venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte de Deus, em nome de Jesus, amém? Quero estar orando junto com você, intercede por nós aqui, nós estaremos intercedendo por você. Também quero pedir, meus irmãos, da oração, né? Não se deixa de entrar lá no nosso canal no YouTube, lá se inscreve, né? Programa Gerando Salvação, vinde a mim, se inscreve lá no canal, lá, né? Nos ajude, nos apoie lá, né? Em nome de Jesus, assim nós agradecemos muito de coração a todos vocês aí que nos apoiarem ali, em nome de Jesus também, né? Aqui no Facebook, em nome de Jesus, né? Ferramenta que Deus tem nos dado, nos abençoado para pregar a sua palavra, levar o seu amor a tudo aquele que precisa, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, Pai, queremos entrar neste momento em Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, que cura, que liberta, Tua palavra que transforma, Senhor. Palavra que vem para vida e vida com abundância, Senhor. Palavra, Senhor, que tem nos tirado, Senhor, Pai, muitas vezes lá do mundo, Senhor, Pai, aleluia, de tribulação, do mundo, Senhor, de angústia, de tristeza. Esta palavra, Senhor, Pai, que vem avivando aos nossos corações todos os dias, todos os momentos, Pai. E é chegado o momento, Senhor Pai, que onde eu creio que o Senhor vai, Senhor, usar o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus, em Sua palavra, trazendo aos nossos corações aquilo, Pai, que o Senhor vem falando conosco. Também, meus irmãos, glórias a Deus, louvado é o nome do Senhor. Está conosco aqui hoje o pastor Reginei, né, que a gente fez o convite a ele, vai estar trazendo uma mensagem do Senhor. Então, eu quero dar os parabéns aqui, né, ao pastor e agradecer por aceitar nosso convite e estar junto conosco. Paz, Senhor, meu irmão, Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado por aceitar esse convite aqui e estar junto conosco nesta noite maravilhosa. Amém, glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos, ouvintes, participantes, com a paz do Senhor nessa noite. É sempre um motivo de grande alegria nós podermos falar acerca da palavra do Senhor, nós poder fazer menção do nome bendito do Senhor, que é o nome sobre todo nome. E nesta noite, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, agradecendo ao pastor Emerson, presbítero Vinícius, por esta grande oportunidade de estar junto aos irmãos aqui, através desta plataforma, para nós podermos falar e meditar um pouco na palavra de Deus. Quero ser bastante breve, mas quero falar de um assunto que é bem plausível para os dias em que estamos vivendo e pelo período em que nós estamos atravessando sobre a face desta terra.
Quero compartilhar com os irmãos um texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 18, e o versículo de número 17 a seguir. Nós vamos estar meditando aqui e falando acerca da palavra do Senhor juntos, irmãos, que com certeza tem toda a liberdade para estar interagindo, para estar expondo também o seu ponto de vista e para nós aprender e crescer para melhor nós servirmos o reino de Deus. O primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, e o versículo de número 17, o texto diz: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Até aqui. Este texto, irmão, é muito aplausível para os dias em que estamos vivendo, porque trata-se de um homem que foi levantado pelo Senhor em um período muito difícil da história do povo, da nação de Israel, aonde este povo estava tendo uma grande dificuldade de manter a sua fidelidade em Deus, de manter o seu culto ao Senhor. E Elias, ele é levantado pelo Senhor no período em que o rei Acabe era rei sobre a nação de Israel. E a Bíblia é clara quando ela nos diz que Acabe, ele foi o 7º rei a se assentar no trono. E a Bíblia diz que antes de Acabe, depois de Acabe, nunca houve outro pior do que ele. Acabe era perverso. Acabe era sem princípio. Acabe era um homem mau diante dos olhos de Deus. O coração de Acabe era maligno. E Acabe vai contrair agora matrimônio com Jezabel, que é filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E o nome Etibaal, ele quer dizer consagrado a Baal, separado a Baal. Acabe está trazendo agora para dentro do território de Deus, para dentro do povo de Deus, um outro modelo de culto, uma outra forma de cultuar. Acabe, ele está afastado de Deus e está levando o povo também a se afastar de Deus. O povo está virando as costas para o Senhor. O povo está deixando de lado o seu altar de culto a Deus e está levantando um altar para cultuar Baal.
está caindo agora em um grande abismo de idolatria. E é neste período que Deus levanta o profeta Elias. E a função de Elias agora é confrontar Baal, é confrontar o culto a Baal, é confrontar Acabe e a casa de Acabe. Os profetas que comiam a mesa de Jezabel e que profetizavam aquilo que Acabe e Jezabel queriam ouvir, estão sendo confrontados agora por uma palavra de verdade, por uma palavra de Deus através da boca de Elias. E pensando neste contexto, nós percebemos o quanto nós temos falhado nos dias de hoje, o quanto nós temos deixado a desejar nos dias de hoje. Nós temos negligenciado aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque nós estamos vivendo em dias em que os falsos profetas, nós estamos vivendo em dias em que os falsos profetas estão em evidência. Os falsos profetas estão tomando posse e o controle dos nossos dias, enquanto aqueles que eram para se levantar com a mesma ousadia de Elias para confrontar, muitas das vezes nós nos pegamos compactuando com isso. Nós nos pegamos coniventes com isso. E a palavra de Deus nesta noite, ela vem para falar ao nosso coração que é tempo de nós nos levantarmos na ousadia de Deus, no poder de Deus, e confrontar estes falsos profetas, não contendendo com eles, mas levantando-se com uma autoridade de Deus e mostrando que ainda há aqueles que temem a Deus, que adoram a Deus e que preservam o seu altar na presença de Deus. Quando eu olho para isto aqui, irmão, eu entendo a parábola que Jesus contou, dizendo que o joio ele deve crescer no meio do trigo, sim. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Os falsos crescendo, aparentemente mais do que os verdadeiros. Mas o profeta Malaquias, tomado por uma unção de Deus, ele também disse que nos últimos dias nós veríamos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e entre o justo. Então nós temos que nos levantar, nos posicionar, estar na posição de Deus para a nossa vida, para que Deus possa fazer esta separação dos verdadeiros e dos falsos. E nós precisamos entender que este confronto, ele se faz necessário. É chegada a hora de alguém se levantar, olhar para os profetas de Baal e confrontar a sua mensagem, confrontar a sua pregação. Porque os profetas de Baal, eles tiram o peso da palavra. Eles tiram a responsabilidade da palavra. Os profetas de Baal, eles tiram dos ombros das pessoas o dever de renúncia. Os profetas de Baal estão dizendo: venha como você está e permaneça como você está. E os profetas verdadeiros, os profetas bíblicos, os profetas da palavra de Deus precisam continuar pregando, dizendo: venha como você está, mas é necessária uma mudança. É necessária uma transformação. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que nós estamos vendo os falsos profetas em evidência, os falsos profetas sendo mostrados, e nós, muitas das vezes, estamos olhando e aplaudindo, olhando e acomodados,
E nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença. E a hora de fazer a diferença é agora. A hora de fazer a diferença é no nosso tempo. Eu acredito muito na nossa geração. Eu acredito muito na chamada de Deus para a vida daqueles que Deus levantou para esta última hora na face desta terra. Mas nós precisamos nos posicionar como os tais. Nós precisamos assumir a nossa postura e a nossa posição diante de Deus e dizer para Deus que nós estamos aqui para confrontar contra o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos aqui para defender a Deus, a palavra de Deus. Nós estamos aqui para defender a nossa fé e para dizer que Deus continua sendo Deus e que a obra de Deus precisa daqueles que foram levantados por Deus para fazer a diferença. E eu acredito, pastor Emerson, que a hora de nós fazermos a diferença é agora. Não há mais tempo, irmão. Não há mais tempo para nós ficar olhando, aplaudindo, achando muito bonito o que está acontecendo e Deus olhando para nós e requerendo de nós algo mais, requerendo de nós um posicionamento a mais, requerendo de nós, irmão, que nós nos levantamos diante de tudo que está acontecendo e mostrar para o povo que Deus está disposto a nos perdoar dos nossos pecados, desde que haja um arrependimento verdadeiro, genuíno dentro do nosso coração, que Deus está disposto a derramar sobre nós as mesmas bênçãos do passado, a mesma ousadia do passado. Deus está disposto nos nossos dias. Eu costumo dizer, irmão, que o maior interessado em manter um relacionamento nunca foi o homem, sempre foi Deus. O maior interessado em ter um relacionamento com o homem sempre foi Deus. Eu gosto de dizer que desde o Éden foi assim. Desde o princípio foi assim. Lá no Éden, pastor Emerson, não era Adão quem subia para falar com Deus, era Deus quem descia para falar com Adão. A iniciativa sempre foi de Deus. Deus sempre foi o maior interessado. E eu venho nesta noite para dizer que o interesse de Deus continua o mesmo. Deus está interessado em ter um relacionamento com os homens na face da terra. Deus está interessado em ter um relacionamento conosco nesta última hora. Mas nós precisamos alimentar este relacionamento com Deus, jogando para longe de nós este falso evangelho que está sendo pregado, escorraçando para longe de nós esta falsa doutrina que está sendo ensinada e mostrar para o povo que Deus continua sendo Deus, que os princípios de Deus não mudaram, que as vontades de Deus não mudaram. E a vontade de Deus é que nós estejamos na presença de Deus de todo o nosso coração e disposto a confrontar nesta última hora. É tempo de guerra, pastor Emerson. É tempo de batalha. E nós precisamos combater contra os falsos profetas que têm se levantado neste tempo e têm arrastado as massas, têm arrastado multidões de pessoas, conduzindo essas pessoas para um abismo profundo e terrível, para o charco de lodo, de onde Deus resgatou-nos um dia, da onde Deus nos tirou um dia. As pessoas estão caminhando a passos largos para este abismo, porque as pessoas nos dias de hoje, elas se incomodam em ouvir a verdade, sentem-se confrontadas em ouvir a verdade. E aí é onde os falsos profetas, nesta última hora, adquirem força, porque eles vêm massageando o ego, eles vêm massageando o ego destas pessoas e levando elas para um profundo abismo. Mas é tempo de nós nos levantarmos na presença de Deus como Elias e, se for necessário, colocar o dedo de profeta no nariz de Acabe e dizer: tão certo como vive o Senhor,
diante cuja face eu estou. Eu acredito que ainda existem profetas que estão diante da face do Senhor, que estão clamando a Deus, buscando a Deus, para que haja uma intervenção de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. E eu creio que essa intervenção de Deus virá a partir do momento que nós nos posicionarmos na presença do Senhor. Glórias a Deus. É bem verdade, irmãos, que o nosso programa é focado em relação à palavra do Senhor. É focado naquilo que Deus quer para nós. Não aquilo, como o pastor falou, que vai agradar, que vai massagear o nosso ego, aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que precisamos ouvir, né? Mas a palavra que ela nos confronta, ela vem contra nós, mostrando para nós, né, o que precisamos mudar, o que precisamos ser na presença do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente quer pegar pedaços, mensagens, né, que vai massagear, ou pegar uma mensagem que vai, né, ali me fortalecer. A Bíblia vai nos fortalecer nos momentos que a gente olhar para dentro dela e aprender com ela. Vai ter momentos, irmãos, que a gente vai pegar palavras e Deus vai trabalhar em nossas vidas. E esse é o nosso objetivo, né? Esse é o nosso foco, esse é o nosso, né, foco de levar a palavra de Deus. É a palavra que vai transformar, é a palavra que cura, que liberta. Eu estava pregando aqui sobre Elias, Acabe, entendeu? Estava trazendo uma mensagem aqui para nós de despertamento aos nossos corações, né? Nos despertando, mostrando para nós, né, que a gente tem que tomar posições. Eu trouxe no início ali sobre Hebreus 11, sobre a fé, exercer a fé. E aqui, então, não deixa de falar esta mensagem, esta palavra sobre fé. Acreditar, você ter a sua própria experiência com Deus, né? Porque muitas vezes, pastor, eu vejo somente testemunho do irmão ou da irmã, e eu vou crer naquilo ali, eu vou focar na irmã, eu vou pedir para a irmã, como a irmã deu um testemunho lindo, maravilhoso, eu vou pedir para ela orar por mim, né? Eu vou pedir para ela interceder para minha casa, aquilo outro. Irmãos, nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus, né? Buscar na palavra do Senhor. Não, a gente muitas vezes dá ouvido, né, como já foi dito hoje, para palavras que vai massagear o seu ego. Não, irmãos, nós temos que buscar realmente na palavra do Senhor o que Deus quer para mim e para você, né? E a palavra que vai nos confrontar, é a palavra que vai nos avivar, né? É na palavra que vai nos direcionar ao caminho de Deus, né? Em nome de Jesus, essa palavra também está conosco aqui, Jaqueline Santos, de Xangri-Lá, também entrou aqui também há pouco tempo aqui, nosso irmão, e tem como passar para mim, Vinícius? O irmão ali do Rio de Janeiro também, né? Tiago Amaral. Tiago Amaral, lá do Rio de Janeiro, está nos assistindo. Irmão, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, né? Fiquem conosco aí também, né? A Jaqueline, que a gente vai estar orando, intercedendo, o pastor vai fazer a oração final ali, junto conosco, Deus vai abençoar, vai agir, né, em teu favor, aí naquilo que Deus quer para a sua vida. Fiquem conosco. Nosso objetivo é esse, de pregar a palavra do Senhor, pregar a Bíblia, irmão. Pregar, não está aqui massageando o ego de ninguém, não está aqui, né? Nosso objetivo é de mostrar o caminho que vai nos conduzir à vida eterna. E a palavra de Deus em Mateus 7 diz que há 2 caminhos. E qual caminho que você quer andar? Né? Tem o caminho estreito, né? E o caminho largo. Né? O caminho largo foi pregado aqui, né? As coisas, tudo que vai massagear o nosso ego, vai agradar. Isso não precisa, aquilo outro não precisa. Deus quer o teu coração. Não, meu. Bota o seu coração. Deus não somente fez teu coração. Se Deus quisesse seu coração, essa sala só teria coração. Deus te formou inteiro. Deus te fez corpo e alma. Deus, ele quer você inteiro. Não somente um pedaço de você. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida.
E da costela de Adão, Deus formou a mulher. Então, irmãos, Deus quer você inteiro, não por metade. Não deixa aí o inimigo agir no seu coração, dizer, Deus só quer o coração. Mentira, irmão. Mentira. Deus quer você inteiro, perfeito. É Ele que vai moldar e Ele que vai trabalhar em você. Né, pastor? É isso aí. Uma das funções de Elias dentro deste contexto aqui era exatamente este, né? De resgatar de novo a fé das pessoas em Deus. Mostrar de novo para as pessoas de que Deus ele era o único Deus. E nós precisamos nos dias de hoje. Nós vivemos dias em que as pessoas estão feridas dentro das igrejas, machucadas dentro das igrejas, porque profetizaram, porque disseram assim que diz o Senhor, sem com que o Senhor tivesse dito. E aquilo trouxe para as pessoas uma esperança de que Deus faria. E, na verdade, são palavras que não saíram da boca de Deus. Porque para nós recebermos aquilo que de Deus está separado e preparado para as nossas vidas, nós precisamos estar diante da face de Deus. Nós precisamos estar diante da presença do Senhor. E nós estamos vivendo dias em que há esta dificuldade em nós, há esta dificuldade nas pessoas de estarem diante da presença de Deus, de estarem diante da face do Senhor. E toda palavra da boca de Deus, ela vai se cumprir. A Bíblia diz que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Aquilo que Deus prometeu, Deus irá cumprir. Aquilo que Deus falou, Deus vai realizar. Mas nós temos que ter esta maturidade espiritual de experimentarmos os espíritos, de ter discernimento espiritual. Muitas das vezes, pastor Emerson, já aconteceu comigo de eu estar vivendo um período de crise espiritual, de não conseguir orar, não conseguir consagrar, e a gente chegar em algum lugar e um profeta vir dizer, eu tenho visto as orações que tu tem feito na madrugada, nesses últimos dias, sendo que já fazia muito tempo que você não orava de madrugada. Então, nós precisamos ter essa maturidade de saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, provar os espíritos, ter um discernimento espiritual. E tem pessoas que estão tristes, decepcionadas, estão afastadas de Deus, porque comeram aquilo que não era de Deus, se alimentaram com aquilo que não era de Deus, e estão decepcionadas, estão frustradas. Mas os profetas de Deus, nesta última hora, têm essa incumbência, que é de resgatar a fé dessas pessoas para Deus outra vez, dizendo e mostrando que Deus é Deus. Que aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir. Mas aquilo que Deus não falou, não tem como Deus cumprir, porque Deus não tem compromisso a não ser com a sua palavra. Então, aquilo que Deus falou, Deus vai fazer. E se você recebeu uma palavra da boca de Deus e ela não cumpriu até o dia de hoje, fique tranquilo, porque Deus vai fazer cumprir para a glória do seu nome. E outra coisa, irmãos, eu quero mencionar e deixar bem claro para você, né, que a situação que foi mencionada, eu já ouvi, que o pastor ouviu, eu já ouvi, como o profeta chegou em mim e disse para mim, que eu tenho visto tuas orações na madrugada. E para mim, irmãos, na hora, eu sou bem franco e a gente é como profeta de Deus, mas eu sou muito temente nessa área. Deus ele tem que me sacudir muito para me entregar alguma coisa para alguém. Olha, é uma briga porque eu tenho temor, entendeu? E respeito em relação a falar algo que Deus não mandou, porque a gente vai ter com Deus isso aí depois. Então, isso é algo muito sério, irmão. Simplesmente é entregar palavras ao vento, e já aconteceu comigo, entregaram para mim também. Mas eu quero deixar bem claro, irmãos, quando você aí que está parado, que, como já foi dito, desanimou, ouviu alguma coisa, colocou a esperança naquilo que o profeta entregou para você,
Irmãos, Deus ele não tem culpa, irmãos, de pessoas que vão pela emoção, né? Às vezes ela fala, pastor, né? Ela fala aquilo para trazer um ânimo para a pessoa, mas não é Deus falando. E às vezes as pessoas, como já foi dito, se alimentam dessa palavra, dessa profecia, e elas não acontece, irmãos, não acontece, entendeu? Então elas se afastam. E muitas vezes é Deus que é culpado disso tudo. Eu vou na igreja lá, porque Deus usou o profeta e falou e não aconteceu. Irmãos, não é. Por isso que eu digo, a gente sempre diz, irmãos, tenha sua própria experiência com Deus. Deus, ele não falha com você. O homem, eu posso. O pastor pode falhar com você. A sua igreja pode falhar, o seu pastor pode falhar com você. Porque o homem falha, o homem é errante. Mas Deus jamais. Aquele que fez promessa na sua vida, fez promessa para sua casa, promessa para sua família, ele não erra. Eu posso errar, mas Deus não erra. Não se afasta de Deus, irmãos. Não se afasta do Senhor. Não se afasta. Jesus, ele pagou um alto preço da cruz. Ele foi humilhado, ele foi maltratado, foi chicoteado. Fizeram ele carregar uma cruz, sendo açoitado. Em meia praça, sendo humilhado por todo mundo, apedrejado, colocaram uma coroa de espinho, furaram, derramaram sangue no momento que ele pediu água para beber, deram vinagre para ele beber. Você entende o que Jesus sofreu? Deus, a palavra de Deus diz que Deus entregou o seu único filho para que todo nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. A oportunidade chegou para mim e para você de morar no céu. Eu e você já éramos condenados, irmãos. Mas Jesus morreu na cruz, como diz a palavra. Os seus não deram oportunidade, veio para nós os gentios. E eu e você temos a oportunidade de entrar no reino de Deus, através de Jesus Cristo, através do amor de Deus que sofreu naquela cruz, o homem que levou Jesus àquela cruz, o homem que crucificou Jesus, o homem que apontou Jesus, que trouxe os erros de Jesus, a falha de Jesus, o homem que disse, olha, solta Barrabás e mata Jesus. Foi nós, homens. Então o homem, ele é errante, o homem ele é falho. Mas Jesus, Deus, ele nunca vai errar com você. Irmãos, orem a Deus. Busquem a direção de Deus. Busquem a vontade e o querer de Deus para a sua vida e para a sua família. Acredite no Senhor. Deus jamais vai fazer algo, né, para entristecer você. Deus jamais. Deus, olha o que ele fez, entregou o seu único filho. Eu pergunto, você entregaria o seu filho por mim, por salvação? Não, ninguém, um pai, nem uma mãe faz. Então, pastor, esta palavra poderosa, esta palavra é o nosso foco, é o nosso objetivo. E se tiver mais alguma coisa, pode colocar. Deixa Deus te usar também, irmão. Em nome de Jesus. Um texto aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dize aos que só profetizam de seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Então nós precisamos, irmão, nos dias em que vivemos, nos encher mais de Deus, nos encher mais do Espírito de Deus, buscar mais da presença de Deus, para que Deus nos dê um espírito corajoso, para que Deus nos dê a sabedoria, o entendimento e o discernimento, para nós discernirmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que Deus falou e aquilo que Deus não falou. Quem Deus está usando e quem Deus não está usando. Porque nós estamos vivendo em dias, pastor Emerson, que tem pessoas que não é Deus que está usando.
São elas que estão usando Deus para ganharem fama, ganharem nome, ganharem espaço nas mídias, nas redes sociais, nas plataformas, ganharem seguidores. E muitas das vezes nós estamos olhando para tudo isso e a gente está acomodado, a gente está sendo negligentes, porque nós não nos levantamos a fim de confrontar essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E essas coisas que têm acontecido têm feito com que as pessoas fiquem desacreditadas. Muitas pessoas já estão desacreditadas. Muitas pessoas já estão sem fé alguma, porque têm visto o que está acontecendo. Pessoas brincando com os dons de Deus, com os dons espirituais, as pessoas brincando com as línguas estranhas, as pessoas brincando com aquilo que é santo. E nós estamos, muitas das vezes, irmãos, de braços cruzados, assistindo, e muitas das vezes nós acabamos pecando contra Deus por conta disso. Nós estivemos agora, pouco, em oração, ali no nosso monte da oração, e eu pedia para Deus, para que nos desse espírito de coragem, espírito de ousadia, e pedindo para Deus que manifeste na vida daqueles que ainda querem, que ainda desejam viver o sobrenatural de Deus, para que Deus manifeste a sua glória e que Deus faça alguma coisa poderosa para que Deus possa mostrar a verdade, para que Deus possa mostrar quem é, quem não é, quem serve, quem não serve. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, em que muitas pessoas ficam impressionadas por terem o seu CPF revelado, o seu RG revelado, o endereço da sua residência revelado. E Deus, ele é muito mais do que isso. Deus quer revelar a sua glória. Deus quer fazer aquilo que ele já fez na igreja primitiva. Deus quer usar as nossas vidas para curar os enfermos, para dar vista ao cego, para dar audição aos surdos, para dar passos aos coxos. Deus quer fazer coisas poderosas, mas é necessário alguém com coragem nesta última hora. E eu creio que, através desta meditação, nesta noite, através de tudo que Deus está falando dentro do nosso coração, aqueles que nos ouvem, aqueles que serão alcançados por esta plataforma, terão um despertamento dentro da sua alma, dentro do seu coração, e vão se levantar na presença de Deus para combater contra tudo isso que está acontecendo e ver o nome de Deus sendo glorificado. Foi na segunda-feira, na terça-feira. Segunda-feira teve culto e na terça-feira fui ao meu trabalho e pela manhã bem cedo, assim, um jovem que mora do lado da igreja ali, ele não foi na igreja, não vai na igreja ali, mas ele mora do lado, então ele escuta louvor, escuta a pregação. E eu no meu trabalho, daqui a pouco ele chega, recém comecei a trabalhar, ele chegou e do meu lado e disse assim: irmão, não era tu que estava louvando ontem, né? Tocaram o louvor lá de casa. Eu não vou, mas lá de casa eu senti algo muito forte. Meu corpo começou a estremecer, e eu não sei quem estava tocando. Eu disse: olha, não era eu, estava ministrando louvor, era o presbítero irmão Vinícius ou o irmão Lucas. Eu não me lembro qual dos dois estava louvando, e ele também não se lembrava do louvor. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos,
a presença de Deus, né? Quando a gente abre o nosso coração e deixa Deus entrar no nosso coração, a gente sente a presença, a glória de Deus. Entendeu? Porque quando a gente está com o coração, né, por situações ocorridas, situações que ocorreram durante a semana, né, a gente às vezes não quer nem orar, não quer nem buscar Deus. Entendeu? Então eu digo para você, irmão, o que foi dito hoje, né? Busquem a Deus. Abra o seu coração a Deus. Entendeu? Tenha a sua própria fé, a sua própria experiência com Deus, como eu tive, como o pastor teve, né? O testemunho dele é muito lindo, o pastor Reginei é muito lindo, né? Como Deus agia em nossas vidas através do nosso testemunho. E o que foi dito hoje, né? Em situação, a gente vê alguém entregar algo para alguém, e quando é de Deus é maravilhoso, porque você sabe, quando você recebeu uma palavra, Deus usou alguém para entregar algo para você, você sabe que aquilo ali é de Deus, porque só você e Deus sabe o que você passou, o que você conversou, o que você pediu a Deus. Você sabe que quando Deus está falando com você, e você sabe quando Deus não está falando com você. E é neste momento que digo, irmão, a palavra de Deus é: não julgue o profeta, mas sim, pastor, julgue a profecia. Não julgue o irmão que entregou, o irmão que né, não julgue, irmãos, mas julgue a profecia. Senhor, se é de ti, amém. Se não for de ti, Senhor, mostra para ele, desperta ele, que ele saia, né, dessa situação. É neste momento, orem, né, juntos sermos mais fortes em Cristo Jesus. Também a Jaqueline Santos, de Xangri-Lá, a pastora Vera, em nome de Jesus também, né, encontro das mulheres, aleluia, que dia? Na quinta-feira, né? Quinta-feira, né? Encontro das mulheres a partir das 21 horas. Oh, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. A partir das 21 horas, né? Encontro das mulheres aqui, neste lugarzinho, nesse cantinho aqui, onde tem as irmãs abençoadas aí com a pastora Vera e a missionária irmã Beatriz. Meus irmãos, eu quero, neste momento, vamos escutar um louvor aí. E depois deste louvor, eu quero convidar o pastor Reginei, né, a orar e interceder pela sua vida aí. Peguei um nomezinho aqui da Jaqueline, de Tiago, a irmã Beatriz, vou botar aqui da pastora Vera, Ana Maria, pediu oração também daqui, Misael Guimarães e família, e Marcos Leal. Nós estaremos orando. Irmão, você, irmã, que não entraram aqui ainda, deixe seu pedido de oração, entra e compartilha, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos escutar um louvor aí, glórias a Deus, abençoado. Na Unifael, seu futuro é o nosso agora. Estude na Pioneira em AD, com mensalidades a partir de R$ 147,21. Curso de saúde com nota máxima no MEC, aulas práticas em laboratórios completos. Inscreva-se! Tudo tão calmo, quando o vento então soprou, a tempestade começou, e a minha alma a Deus clamou. Venha Deus me socorrer, só tu podes atender a voz do meu clamor. Tua mão que é poderosa, tua voz maravilhosa, faz de mim um vencedor. Quando ele chega, ele aquieta o mar. Quando ele
chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Quando ele chega, ele aquieta o mar. Quando ele chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Quando abro os meus olhos que o medo fechou, logo ali na frente vejo quem chegou. Caminhando sobre as águas, Jesus vem andando, e com sua voz não lança a tempestade, ele acalmou. Quando ele chega, ele aquieta o mar. Quando ele chega, a tempestade faz cessar. Quando ele chega, o mar tem que se abrir. Quando ele chega, a muralha faz cair. Ele diz: não temas, eu vim te ajudar. Ele diz: não temas, tua história eu vou mudar. Ele diz: não temas, eu estou aqui. Ele diz: não temas, tua oração ouvi. Cheguei para pôr tudo no lugar. Eu cheguei para o quadro da situação muda. Receba agora o que eu vim te entregar, a tua vitória. Hoje vou te alcançar. Hoje vou te alcançar. Hoje vou te alcançar. Glórias a Deus, a paz, Senhor, meus irmãos, novamente aqui, né, junto com os irmãos, e neste momento, né, estou aqui com o pastor Reginei. Nós estaremos aqui entrando no momento de oração, onde nós estaremos orando e intercedendo pela sua vida, intercedendo pela sua família, naquilo que você, né, precisa neste momento, uma cura, uma libertação, uma transformação de vida. É este momento onde nós vamos ter uma intimidade com Deus, né? A oração é a chave da vitória, irmão. É na oração onde Deus vai responder, né, aquilo que nós precisamos, né, para nossas vidas. Pastor, quero te dar essa oportunidade para estar orando pelos irmãos aqui em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar nesta noite, né, pelo Marcos Leal, Ana Maria, Misael Guimarães, Beatriz Borges, Tiago Amaral, Jaqueline Santos e todos aqueles que necessitam nesta noite de um favor de Deus, de um milagre de Deus, de uma cura, de uma libertação. Nós cremos um Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. A palavra do Senhor disse que antes que houvesse dia, ele já era. E não há quem possa fazer escapar das mãos do Senhor. Porque operando ele, ninguém impedirá. Então nós cremos que o nosso Deus ele tem poder para operar nesta noite, em qualquer que seja a área da vida que você precise de um favor de Deus nesta noite. Vamos orar.
Amado Deus, diante da tua presença nesta noite, ó Pai, nós te glorificamos por esta oportunidade de mais uma vez nós podermos falar do teu nome, falar da tua palavra, confrontar, Senhor querido, as nossas vidas. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor faça nesta noite aquilo que a mão do homem não pode fazer. Que o Senhor alcance nesta noite, Senhor, através ou além, Senhor, das barreiras, das limitações humanas, aonde, Senhor querido, a medicina desenganou, aonde já não há mais uma esperança, nós oramos e profetizamos nesta noite, Senhor, que o Senhor é o mesmo e não mudou. As mãos do Senhor não estão encolhidas, Pai. Os teus ouvidos não estão agravados. Por isso nós oramos nesta hora, Deus. Pedimos que o Senhor alcance cada lar, cada família, que o Senhor alcance cada necessidade nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor continue, Senhor, abençoando os irmãos que têm trabalhado, Senhor, neste canal de comunicação, servindo o teu reino, Pai. Semeando, Senhor querido, a semente do Evangelho. Falando do amor de Jesus, Pai, para todos os necessitados. Continua dando força a eles, coragem, Senhor. E nós oramos nesta noite, Senhor, para que cada vida, cada lar, Senhor, que foi alcançado nesta noite, através deste veículo de comunicação, que o teu nome seja glorificado nesta casa. Que o teu nome seja glorificado neste lar, nesta vida, Senhor. E que testemunhos de cura, Senhor querido, de milagre, de transformação, de renovação, que o Senhor venha, papai querido, fazer, ó Pai, com que as pessoas alcancem, meu Deus, aquilo que elas tanto precisam para continuar, Senhor, a sua trajetória na face desta terra. Abençoe cada um, Senhor, e faça com que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E irmãos, aqueles irmãos que não deixaram o nome, né, sejam aceitos também nesta oração, né? Praticamente nós temos quase 300 pessoas que estão nos assistindo. Eu louvo o nome do Senhor, né? Agradeço a cada um, aquele que não entrou, aquele que, né, visualizou, a todos os irmãos de coração, que Deus possa abençoar você poderosamente. Então, meus irmãos, eu quero convidar você também que entrem lá no nosso canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, programa Gerando Salvação, vinde a mim, nos ajude, nos apoie, irmãos. Aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado cada dia mais. Nós viemos diminuir e Deus possa crescer cada dia mais. Também amanhã, a partir das 21 horas, estarei aqui, Encontro das Mulheres, né? Você é nosso convidado especial. E no domingo, irmãos, domingo também, a partir das 15 horas da tarde, nós estaremos junto com você novamente aqui, né? Trazendo palavra, orando, conversando, interagindo, né? A palavra de Deus junto com você. Amém? Em nome de Jesus. Então, queremos agradecer a todos, que Deus possa abençoar você poderosamente, em nome de Jesus. Fiquem com mais um louvor e depois estaremos encerrando esta live. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade.
Cheguei até aqui, vim pra te dizer que distante de ti eu não posso viver. Me prostro aos teus pés só para te adorar. O ar que eu respiro é pra te exaltar. Eu reconheço que sem ti eu nada sou. Tu és o meu sustento, és o meu Senhor. E mesmo que cansado eu me encontrar, eu sei que em teus braços posso descansar. Pai, eu não posso viver longe da tua presença. E distante de ti eu não tenho existência. Tu és o ar que eu respiro, Deus. Eu nasci pra te adorar. E a minha alma só encontra paz quando na tua presença está. Me ensina a depender somente de ti, ó meu Jesus. Eu quero sempre estar de joelhos dobrados aos pés da cruz. Me ajuda a prosseguir, mesmo que sem forças eu ficar. Eu quero mais de ti, Senhor. Em tua presença é o meu lugar. Ai, eu não posso viver longe da tua presença. E distante de ti eu não tenho existência. Tu és o ar que eu respiro, Deus. Eu nasci pra te adorar. E a minha alma só encontra paz quando na tua presença está. Me ensina a depender somente de ti, ó meu Jesus. Eu quero sempre estar de joelhos dobrados aos pés da cruz. Me ajuda a prosseguir, mesmo que sem forças eu ficar. Eu quero mais de ti, Senhor. Em tua presença é o meu lugar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Me ensina a depender somente de ti, ó meu Jesus. Eu quero sempre estar de joelhos dobrados aos pés da cruz. Me ajuda a prosseguir, mesmo que sem forças eu ficar. Eu quero mais de ti, Senhor. Em tua presença é o meu lugar. Eu quero mais de ti, Senhor. Em tua presença é o meu lugar. Você